de referência, por exemplo, normalmente é o da mãe, mas pode ser o do pai também, e o outro genitor compartilha as responsabilidades das decisões, tudo aquilo que a criança precisa, né? Responsabilidades financeiras, mas de levar no médico, de ir na reunião de escola, de tudo, né? E aí, compartilham isso, as decisões importantes, tipo, vai mudar de escola, vai colocar o filho num esporte, tem que decidir junto, né? Agora, no caso da guarda unilateral, que é o que o Murilo está pedindo, ela é excepcional. Vai ter que provar, mas é entre pai e mãe. Se a mãe morre, automaticamente o certo seria a guarda ficar para o genitor que sobreviveu. E no caso, por que seria compartilhada, né? Por que ele compartilhava com a sogra? Com a sogra, porque logo de início houve um acordo ali entre eles, que foi homologado judicialmente. Pelo que eu vi, até agora pesquisei, começou a se intensificar não só por problemas, pelo novo relacionamento que ele tem, e a questão da venda dos direitos da música da Marília. Porque aí quem tem a guarda administra esse patrimônio. E aí vem essa questão toda. Mas dá para separar, o juiz pode definir, não, a guarda vai ser do pai. Acho muito difícil que consiga alterar, porque a criança já desenvolveu laços socioafetivos com a avó. E a preferência é sempre para a criança. Sempre para a criança. O Ministério Público e o juiz sempre vão ser pela criança. E para manter aqueles laços que já foram estabelecidos para a criança não sofrer. Não sofrer com essas alterações, né? E aí, essa questão do patrimônio, o juiz pode definir que seja fiscalizado, que seja deixado numa conta para a criança só usar depois da maioridade, alguma coisa nesse sentido. Agora, a gente tem aqui na nossa tela os tipos de guarda, né? Você já falou da unilateral, aí tem a guarda alternada, a guarda compartilhada e a diferença entre guarda e convivência, né? Que você já deu uma pincelada. Eu queria dar só um aspecto geral sobre a guarda unilateral. Tem muitas mães que me procuram, Karen, eu quero a guarda unilateral, porque a criança mora comigo. Não é porque a criança mora com você que você precisa pedir a guarda unilateral. Você tem que justificar. É muito difícil conseguir uma guarda unilateral. E ainda que você consiga, porque o pai, sei lá, tem algum problema com... viciado em entorpecentes, alguma coisa desse sentido, ainda que ou tenha sido agredido a mãe, que é uma das hipóteses da guarda unilateral, né? Mesmo nessas hipóteses todas previstas pela lei, o juiz vai investigar, ele não vai querer dar. Então é uma guarda extremamente excepcional. E mesmo assim o pai ainda tem direito de conviver com a criança. Aí, dependendo do grau de risco que ele represente para aquela criança, aí vai ser uma visita assistida, vai ser uma coisa assim mais controlada. Mas, no geral, por isso que eu coloquei, existe uma diferença entre guarda e convivência. Mesmo que eu tenha guarda unilateral, o pai tem direito de conviver e a criança tem direito de conviver com o pai. Olha só. Mas, assim, por exemplo, se os pais se separam, é obrigatório eles chegarem por exemplo, num juiz, ou eles mesmos podem decidir, olha, não, vamos fazer assim, assado, eu te ajudo, tal? Eles podem fazer, mas eu digo que o combinado não sai caro. É muito melhor você homologar um acordo judicial ou extrajudicial, que hoje já pode homologar no cartório, né? É muito melhor porque te respalda. Porque no início, geralmente, os casais estão muito bem, tá tudo tranquilo. Aí começam novos relacionamentos, outras pessoas interferirem ali na situação, e aí começa a haver a divergência. Aí, o que acontece? Já aconteceu de cliente meu, da mãe dizer que vai passar as férias em Fortaleza e sumir e se mudar com a criança pra lá. Meu Deus! E como não tinha uma guarda definida, então ele teve que ir atrás até conseguir o julgamento. Já tinha acontecido 1 ano, a criança já estava adaptada à vida em Fortaleza, o juiz manteve. Então ele tem que ir visitar lá. Nesse caso, não seria tipo um sequestro? Pai e mãe não sequestram. Poderia ser uma alienação parental, alguma outra situação nesse sentido, mas ele não quis acionar. Porque a parte de alienação parental é uma parte criminal já, que a mãe responderia. Entendi. E a guarda alternada? A guarda alternada, ela nem tem previsão no Código Civil. Ela é uma construção jurisprudencial. Eu falo com muita propriedade, porque a minha filha tem a guarda compartilhada, né? E assim, a guarda alternada, na verdade. E a guarda alternada seria metade do tempo com o pai e metade do tempo com a mãe. Só que existe psicólogo que não recomenda, os juízes e promotores
preferem que não, que a criança tenha um lar de referência, que ela crie raízes. Mas a nossa filha, ela nunca teve problema, desde 2 anos e meio que ela vive nessa guarda alternada, e ela não teve nenhum problema em relação a isso. Então, se você provar, se for por acordo e provar que não há prejuízo para a criança, você consegue. Mas é bem complicado, como eu sempre explico para as clientes, né? E geralmente quando eles fazem um lance da guarda, o pai, ele passa a, vamos dizer, ela não pode estar comigo, a criança não pode estar comigo. Mas isso inclui, por exemplo, as questões financeiras também? Não, não. Qualquer tipo de guarda, tanto na unilateral, quanto na alternada, quanto na compartilhada, você pode pedir pensão alimentícia, tá? Entendi. Vamos dizer que seja o contrário. O pai more com a criança, que eu tenho clientes assim, né? Nesse caso, o pai tem direito de pedir pensão para a mãe. Porque os gastos da criança, em regra, são divididos na proporção do valor que os pais ganham. Então, se os pais ganham mais ou menos o mesmo valor, eles têm que contribuir 50 a 50. Agora, se o pai ganha mais, ele contribui mais. Se a mãe ganha mais, ela contribui mais. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a pessoa, ela engravidou, e aí ela era casada, tudo, e quando ela engravidou, o companheiro dela falou assim, não, eu quero que tu cuide só da nossa filha, pode deixar que não vai acontecer nada demais, né? Você fica cuidando da nossa filha, deixa que eu te banco, deixa que eu banco toda a minha estrutura. Mas não contava que no futuro poderia ser que acontecesse um rompimento na relação ali. E aconteceu o rompimento na relação. A criança ainda continua com a mãe, mas o pai começou a botar limites e brecar certas coisas, inclusive até questões financeiras. Sim. Né? Ele pode fazer isso? Não, ele não pode. E com a Na mãe, verdade, principalmente, desculpa, por exemplo, vou cortar teu plano de saúde. Teu plano de saúde só vai até o final do ano para a mãe, vai ficar só o plano de saúde da criança. Por isso que é importante, como eu te falei, tem muitos casais que se divorciam ou se separam de união estável e não formalizam isso. Isso gera muitos problemas, tá? Vamos lá, essa tua amiga, o que eu recomendaria? Ela decidiu abrir mão da vida profissional, como eu tenho várias amigas e clientes que fazem em nome da família. Tudo bem, é uma escolha da mulher, a mulher tem direito a escolher isso, tá tudo bem. Não tem que ser julgada, mas procura uma advogada, faz um contrato, se respalda, entendeu? Isso é bom, né? O que eu sempre recomendo é o pacto antinupcial. Aí falam, ai Karen, mas já tá fazendo o pacto pensando em separar? Não, já prevê todas essas questões. Pensão para quando separar, mas mesmo que não tenha esse pacto nem esse contrato, ela consegue pedir, provando a dependência financeira dele, ela consegue pedir uma pensão para ela. Que antes era vitalícia, hoje é de 1 a 5 anos, mas é mantendo o padrão de vida que ela tinha casada com ele. Entendi, legal. E isso também acaba mantendo também o padrão não só dela, mas da criança. A criança também, tem né? direito a ter o padrão de vida do pai. Então, se a mãe for classe média, mas o pai tiver muito dinheiro, a criança tem direito a estudar em escolas das melhores escolas, mesmo o padrão de vida do pai. Se o pai faz viagens internacionais, a criança tem que ter direito a fazer também. Então, o que a gente considera no cálculo da pensão? Basicamente, a gente considera as despesas da criança, a gente considera a capacidade de quem vai pagar, o padrão de vida de quem vai pagar, né? E a razoabilidade também, né? Claro. Porque, por exemplo, a gente tem o Wesley Safadão, ele ganha milhões e milhões, né? Aí ele entrou na justiça para reduzir uma pensão de 10 mil e o juiz fixou em 30. Então, assim... né? Aí também... Nossa Senhora. Mas aí, por exemplo, quando a gente fala das guardas da criança, né? Até a escola também está inclusa essa... Sim, sim. Geralmente, na guarda unilateral, a única responsável na escola vai ser a mãe que vai pagar a escola, juntando o dinheiro da pensão com o dinheiro que ela vai contribuir se ela trabalhar, se ela não trabalhar com a pensão dela, né? Na guarda alternada, normalmente os dois pais têm direitos e na compartilhada também. Então os dois vão ter livre acesso. E eu queria também dizer que a guarda e a convivência são coisas diferentes, gente. Não é porque você tem uma guarda unilateral que o pai não vai conviver, não é porque você tem uma guarda compartilhada e mora com a mãe que o pai não tem direito de conviver. Até porque não é só direito do pai, é direito da criança conviver com o pai ou com a avó, com a família paterna. Então, tem tudo isso. Eu faço esse alerta muito para minhas clientes, para minhas seguidoras,
que é não façam alienação parental, porque a alienação parental pode importar na perda da guarda. É? Fora que também mexe no psicológico da criança, sim, né? E o processo criminal que pode gerar, né? Olha só, interessante a senhora tá falando tudo isso. Isso daí é bem importante. Sim. Agora sim, aí, por exemplo, o cara, vamos dizer, meu pai e minha mãe se separaram, nossa, eu acho que foi em 93. Na época, eles não chegaram a entrar judicialmente nem nada, mas, por exemplo, eu sempre morei com a minha mãe, mas o meu pai nunca deixou faltar nada, inclusive ele também ia lá direto com a gente, ele levava a gente para dormir na casa dele. Hoje eu moro com ele, né? Mas a relação é maravilhosa, a gente nunca teve problema com isso, mas isso quando, como você falou, quando o casal chega num comum acordo, tem uma maturidade. Quando não tem essa maturidade, aí que tem que procurar, não, né? eu recomendo a todo mundo formalizar, porque você nunca sabe. Tu deu sorte, tu é um caso isolado. Tu deu sorte que até hoje, já adulta, teus pais se dão bem e tudo. Graças a Deus. Mas tu é exceção. Normalmente, eu vejo pela escola da minha filha, que da turma dela, que começou com 8 meses de idade, até hoje tem 2 só que são casados. O resto da turma, todo mundo se divorciou. E as confusões que dá por causa dessas separações. Então, o que eu digo? Formaliza. No teu caso, seria a tua mãe formalizar o divórcio, né? Aí também formalizar a guarda compartilhada, a pensão. Tudo isso. Por mais que ela não cobre aquilo, ele dê muito mais, ela tem um respaldo, uma segurança jurídica mínima. Legal. Entende? Isso é muito importante. E também estabelecer a convivência. Férias das crianças, como é que vai ficar? Natal, Ano Novo, aniversário da mãe, aniversário do pai. Tudo isso a gente define no plano de convivência. Olha só que interessante. Então, por exemplo, o pai mora numa cidade, a criança está lá com o pai, mas a mãe já é falecida. Mas os avós moram em outra cidade, aí pode ir lá passar férias também, desde que tenha todo um respaldo. Isso. No caso da mãe da Marília, por exemplo, que é o caso que acontece com muita gente. Infelizmente, é bastante comum, né? Ela fez o acordo judicial e ele tá querendo revisar a guarda agora, né? Então, acho bem difícil ele conseguir por causa a criança vai ser entrevistada por psicólogos da justiça e aí vai provar essa ligação socioafetiva com a família do pai ou com a família da mãe e ele vai acabar perdendo o processo. Porque é sempre o melhor interesse da criança, sempre. Nossa Senhora. E Karen, eu queria que tu falasse assim o teu contato para a galera que está nos assistindo, porque esse é um tema muito delicado e com certeza as pessoas vão querer tirar mais dúvidas contigo, inclusive passar o teu Instagram também, porque as pessoas gostam muito de acessar o Instagram e ver os vídeos, pegar dicas. Sim, gente, meu Instagram é @KarenAlmeidaDV. Tá aí na tela. E assim, eu dou muita dica para mamães, para papais no meu Instagram. E eu trabalho com direitos de família há 13 anos já. Olha que legal. Depois de 2 divórcios, ser mãe solo. Então eu vivi na pele. E aí hoje eu tenho uma advocacia super humanizada, super acessível. Porque eu acredito que o direito não é só a letra dura da lei, ela precisa de um olhar mais carinhoso. Com certeza. Karen, eu adorei te receber aqui no nosso estúdio. Já te convido para voltar aqui, para a gente continuar falando sobre esses temas da família, né? Que é muito importante, nem todo mundo sabe os direitos que tem. Então eu já te convido, já deixa aqui o convite para a gente... Depois a gente combina daqui a pouco nos bastidores para a gente falar sobre um próximo tema aqui, tá bom? Perfeito. Muito obrigada por vir Nanda. aqui. Bom, gente, agora a gente vai continuar com muita música com ele, com o Gustavo Veloso. Solta a voz, maninho. Vê lá!